Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje eu gostaria de abordar o tema como ouvir a voz de Deus. Eu queria tomar como referência o texto em Mateus, no capítulo 5, no capítulo 6, no verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu vou parar por aqui. Nós sabemos que o Evangelho de Mateus, ele apresenta basicamente 5 discursos do Senhor Jesus Cristo. O primeiro, Mateus 5, 6 e 7, que vai falar do caráter dos habitantes do reino. O segundo discurso, Mateus 8, 9 e 10, que vão falar do poder do reino e do discipulado. O terceiro discurso, Mateus capítulo 13, as parábolas do reino. O quarto discurso, Mateus 16, 17 e 18, sobre a igreja. E o quinto, Mateus 24, 25 e 26, falando sobre as últimas coisas. Há toda uma estrutura no livro de Mateus, mas eu vou tomar como referência a partir do capítulo 6, quando o Senhor então passa a explicar aos discípulos determinadas atitudes que deveriam ser feitas em secreto. Ele toca na questão das esmolas, do orar e do jejuar. E é interessante que entre as instruções do orar e do jejuar, ele fala sobre a oração dominical. Na verdade, os discípulos ficaram maravilhados de ver a forma como Jesus orava ao Pai. E aqui diz assim: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, para ser bastante objetivo, no livro de Atos nós temos a exemplificação do que é ouvir a Deus e ter a resposta do Senhor de acordo com inclusive as nossas orações, né? Em Atos, o Senhor no capítulo 1 vai dizer, verso 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas ou mártires. Quando que essa palavra começou a ser cumprida? Basicamente, a partir do momento em que eles foram batizados no Espírito Santo, mas há um momento especificamente em que a gente vê a clareza de atitude dos discípulos de acordo com aquilo que ouviram da parte do Senhor e oraram em concordância com aquilo que era a vontade do Senhor, como o livro de Mateus nos ensina. E o contexto, para concluir, eu vou ler. Atos, capítulo 4, verso 23. Uma vez soltos, aqui referindo-se a Pedro e João, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissesse por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades e ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças
e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédios do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Como ouvir a Deus, tendo a sensibilidade de perceber o que é central na vontade do Senhor, de orar pela vinda do seu reino e agir em acordo com a vontade do Senhor e não necessariamente a nossa. Então, nas nossas atitudes e nas nossas orações, perceberemos claramente a resposta de Deus àquilo que oramos, àquilo que fazemos, como resultado de tê-lo ouvido. Deus nos abençoe.